Gabriel Garcia Marques, começou a olhar o pai com um olhar de estranheza e nunca entendeu muito esse sujeito errante. Esse pai mudava muito de lugar, ele era um sujeito complexado com a profissão, ele era um farmacêutico, mas ele não era um sujeito muito bem entendido com a sua própria construção profissional, né? E então o Gabriel tem um conflito e toda a vida dele é muito mais ligada à mãe do que ao pai, né? Então ele diz assim, ó, eu só tinha me identificado com o sobrenome do meu pai, Garcia, e meus 2 nomes de batismo, Gabriel José. A minha mãe me pediu que eu escrevesse também com o seu sobrenome, Marques, para ninguém duvidar de quem eu era, né? Ele fala que a relação mais forte e mais séria que ele teve foi com a mãe. Então, aparece a importância da vida feminina e da vida de relação com o feminino em toda a obra dele. Ele é um sujeito que ele traz muitas situações sobre prostituição, ele traz no Memórias Minhas Putas Tristes, ele é um homem de 90 anos que compra uma prostituta, que é uma adolescente, né? Então a gente pode pensar que essa representação, essa pornografia toda, assim, entre aspas, né? Mas toda essa situação que ele traz com relação ao feminino fica ligada à mesma situação histórica do descobrimento das Américas, né? As Américas também eram virgens e matas frescas e jovens, e os europeus invadiram, defloraram e descobriram, né? O Gabriel é um sujeito político, né? Ele é um sujeito excêntrico, ele é um sujeito sempre atual. E é muito interessante porque eu e o Rafael, nós lemos o Geraldo Martin, que é o biógrafo oficial, que até o Gabo, que é o apelido do Gabriel, ele diz assim, de um jeito muito debochado, que também é uma característica dele. Ele diz, o bom escritor, ou todo aquele escritor que se preza, deve ter, com certeza, um biógrafo inglês, né? Então, assim, esse livro é um livro muito interessante, tem detalhes minuciosos sobre o Gabriel. Um deles, com relação ao pai, foi que com 14 anos ele tem uma desorganização psíquica, eu não sei bem qual, e o pai diz que, numa entrevista em 69, que ele teve um surto, que ele ficou esquizofrênico, que ele quebrou coisas na escola e que por isso o pai o tirou da escola. E nessa idade, o pai queria trepanar a cabeça do filho, do Gabriel Garcia Marques, ele queria furar. E a Luísa, então, ameaça o pai, o Elígio, né, de que não faça isso, e só isso faz com que ele pare e que então não fure a cabeça do filho. Então, esse homem era um homem que trocava muito de cidade, era um sujeito errante, né, e cada vez que ele ia trocar de cidade, ele engravidava a Luísa, né? Então tem uma passagem muito interessante, né? Ele pede que a Luísa leve os filhos, ela está grávida. Então ela empacota uma das coisas da família e num barco rumo a Sugre, que é a cidade que eles vão, relata sua mãe, aos 88 anos, ainda posso vê-lo no deck, no barco a vapor, contando as crianças e repentinamente entrando em pânico. Está faltando uma, diz o Gabriel. Ele não tinha se incluído na conta. Então, assim, ele é um sujeito que amadurece precocemente, ele praticamente é o parceiro da mãe, né? A inesquecível Úrsula Iguarã, a personagem dos 100 anos, nos remete à mãe do Gabo, a Luísa. A Luísa tinha uma grande capacidade de resiliência, ela tinha um espírito prático, ela tinha bom senso, que o Gabriel Elígio nunca teve. E nunca conseguiu desenvolver. Ela era uma mulher quieta, gentil, parecia passiva ou às vezes mesmo infantil, mas ainda assim ela criou e protegeu 11 filhos. Sobre aqueles que ele teve fora do casamento, que lá pelas tantas o Gabriel está lá, o Gabriel Garcia Marques está estudando quando adolescente, e ele volta para ver os irmãos, e ele passou a ser como que um irmão meio misterioso, que aparecia para os pequenos assim, meio de repente, né? Então, é muito interessante porque é como se ele perambulasse pela família, mas com um valor enorme, né? E,
E lá pelas tantas, numa das chegadas, vem o Abelardo e a Carmen Rosa cumprimentar, dizendo que são irmãos dele. Então, assim, ele se considera primogênito e filho primeiro da família materna, porque a família paterna tem essa confusão toda das, entre aspas, puladinhas de cerca do Elígio, né? Bom, outra coisa interessante, se é que eu posso ainda mais um pouquinho só mais um pouquinho, é que essa história é a história da saga familiar encenada em Aracataca, renomeada em Macondo. Então, na verdade, tudo é verdade. Só que ele traz essa característica do realismo mágico, de que tudo parece um sonho, né? Mas, na realidade, esse viés cômico que oscila entre o afetuoso e cruel, né? É como ele pode narrar a visão de mundo dele e a visão de mundo daquela gente, naquela época, naquele lugar, e com todos os valores latino-americanos, né? Bom, esse clássico é um clássico atemporal, tem um grandioso retrato verdadeiramente coletivo, né? É latino-americano e todo mundo se reconhece. O Gabo apresenta a todo mundo a Latinoamérica, isso é um valor enorme. Ele, no fim do livro, ele se transforma no Melquíades, né? E ao terminar o livro, isso eu achei muito bonito, ele se deita ao lado da Mercedes, a mulher dele, chora por 2 horas, né? E diz que não é preciso muita percepção para supor que, ao matar o personagem principal, ele é levado a confrontar a sua própria mortalidade, né? É o final do romance, mas também o final de uma experiência excepcionalmente eufórica de fato. O final de toda uma era da pessoa que havia sido o fim de uma inexprimível relação pessoal com o ser mais importante da vida dele, que é o avô. O avô é a pessoa mais importante. Ele tenta ressuscitar e, ao mesmo tempo, ele tem essa dor de que nunca mais ele terá o contato com esse avô. Bom, ele fala que a profissão de escrever livro é uma profissão suicida. Ele diz, nenhuma outra exige tanto tempo, tanto trabalho, tanta dedicação em comparação com os benefícios imediatos. Eu não acho que muitos leitores, quando acabam de ler um livro, se perguntam quantas horas de angústia, quantas calamidades domésticas aquelas 200 páginas custaram ao autor e quanto ele recebeu pelo trabalho. Depois dessa avaliação sombria das desventuras, ele é elementar em perguntar por que nós escritores escrevemos, e ele responde, de maneira inevitável, é tão melodramático quanto sincero. Ele diz, alguém é escritor apenas como alguém é judeu ou negro. Bom, só para finalizar, tem um conto que impressiona muito, que é A Incrível Triste História da Cândida Erendira e Sua Avó Desalmada. Esse é o conto preferido do meu irmão, né? E nesse conto fica escrachado uma situação da força do transgeracional. Essa avó, ela imprime nessa menina uma mãe prostituta que ela teve, né? Essa menina tenta, a duras penas, construir a sua história e não consegue. Esta avó a submete a maus tratos, porque pega fogo a casa, e ela então diz que a menina não chore, que ela vai poder pagar tudo que ela ocasionou. Ela então prostitui essa moça, né? E essa moça então